Oi, gente, e vamos voltar para Skyland, e agora com uma história de nós dois, que também vai trazer uma mulher enfrentando grandes mudanças na sua vida. A personagem da vez é a Soledad, uma das melhores amigas da Yasmin do livro anterior, que descobriu que o marido dela não é nada daquilo que ela imaginava que ele fosse. E ela descobre da pior maneira possível, sem nenhum tipo de aviso. Ela já estava com algumas suspeitas, mas o que ela acaba descobrindo é muito pior, tá? Ele trabalha numa grande empresa e ele acaba sendo preso por conta de desvio. E quem descobre isso é o Judah, que é o responsável pela parte de contabilidade dessa empresa. E o desvio não foi pequeno, foi um desvio de mais de 6 milhões. E ele estava fazendo isso achando que ele era muito inteligente, que ninguém nunca ia descobrir. E quando ele foi pego, ele simplesmente falou que aquilo era pensando no futuro da Soledad e das três meninas que eles têm. Quando, na verdade, a gente sabe muito bem que se ele não tivesse sido pego, ele ia fugir com a amante, que nada mais é do que a secretária dele. Estupidamente clichê, sim, mas esse não é o ponto dessa história. A gente vai conhecer esse casal quando eles estão prestes a ir para a festa de Natal da empresa. E chegando lá, a Soledad já não queria ir, eles já tinham brigado, ele não queria que ela usasse a roupa que ela queria, mas ela acaba fazendo o que ela quer. E chegando lá, ela meio que se afasta do Edward e vai brincar com um garotinho muito especial, que é o Adrian, que ele é um garoto autista não verbal, ou ele até é verbal em algumas situações, mas ele prefere não falar, tá? E ela acaba se dando muito bem com ele, o que é muito espantoso a partir do momento que o pai chega lá, o Judah, e ela percebe a interação dos dois. Não é algo muito normal, tá? Não é algo que aconteça com grande frequência ali com o Adrian, mas ele super adora e tá tudo bem. Tudo bem que ele super adora com segundas intenções, porque o Judah já tava de olho nela, já tinha ali colocado os olhos nela e ficado encantado com aquela mulher, até que ele descobre quem é o marido dela, que é o Pulha do Edward. Mas tudo bem. Depois da festa, algum tempo se passa, o Edward vai preso, as contas são todas congeladas e a Soledad se vê numa sinuca de bico. Por quê? Porque o Edward era o único provedor. A Soledad nunca trabalhou, ela simplesmente cuidava da casa das crianças, o que pela agenda dela já era o suficiente para deixar ela ocupada por 24 horas. Mas ela vai ter que dar um jeito, porque ela não quer de maneira nenhuma tirar as coisas que as filhas têm, uma vez que elas já perderam muito quando elas perderam o pai. E é aí que entra a Hendrix, que é a outra amiga das duas, né, da Soledad e da Yasmin, que resolve virar pra ela e falar: viu, por que você não grava as coisas que você faz? As comidas, a decoração, posta online. E a Deja, a filha da Yasmin, ela é uma influencer mirim. E tá indo muito bem. Então, com esse apoio, ela começa a fazer isso. E as coisas começam pouco a pouco a dar muito certo. Ela tem uma ajuda inesperada ali do Judah várias vezes. Ele é um cara muito prestativo. Ele tá divorciado, tem mais de 4 anos. A mulher dele já casou de novo, já reconstruiu a vida. E ele segue ali cuidando dos 2 meninos, eles têm gêmeos que são autistas, que é o Adam e Aaron. E ele fica na casa e fica com os filhos, e eles passam mais tempo com a mãe. E ele não é tipo, ele fica porque ele quis ou ele impôs nada, ele é um cara muito tranquilo. Ele fica com a casa e fica com os filhos porque os filhos pedem pra ficar com ele. E pra não ter uma ruptura tão abrupta assim na rotina dos dois, eles simplesmente aceitam e tá tudo bem, são adultos, tá? E tem o bem-estar dos filhos ali como prioridade.
Ao contrário do primeiro livro da série, esse aqui ele se desenvolve de uma maneira muito mais tensa e lenta, tá? A gente sabe desde o começo que a Soledad e o Judah são feitos um pro outro, mas eles demoram muito para aceitar isso. Ela principalmente. Então ela pensa muito no que as filhas vão sentir uma vez que o pulha do Edward simplesmente ficava o tempo inteiro falando mal do Judah em casa e culpa o Judah pela prisão, quando na verdade quem fez os desvios não foi o Judah, foi o pulha do Edward. Mas aos pouquinhos as coisas vão se engrenando. Eles são completamente apaixonados um pelo outro. O Judah meio que stalkeia ela, não intencionalmente, com a ajuda de várias pessoas. E aos pouquinhos ele vai quebrando as barreiras e vai se fazendo presente e vai mostrando pra ela que sim, ele tá ali pro que deve e ele gosta muito dela, tá? É mais uma vez um romance que é muito bem desenvolvido, apesar de que eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais rápido. Gostaria que os dois tivessem ficado juntos mais rápido. Mas a gente tem todos os outros personagens voltando, todo mundo se ajudando, é uma comunidade muito bonita. E claro, tem o casal que não podemos deixar de lado, que os dois juntos são simplesmente perfeitos. E tem o desfecho do pulha do Edward, que nada mais é o que a gente já imaginava que ele faria se ele não tivesse sido pego. A história começa e termina de uma maneira maravilhosa. A autora conduz mais uma vez a gente muito, muito bem e muito leve por toda essa história. Ela mostra muito sobre as dificuldades dos pais de autistas, o que acontece, como é quando existe uma quebra de expectativa, uma quebra de rotina. Tudo muito, muito tranquilo, mas mostrando bem como as coisas acontecem e a visão, né, das pessoas que estão ao redor quando presenciam uma crise e tudo mais. Então ela conseguiu colocar isso de uma maneira muito, muito tranquila, mas sem deixar de lado aquilo que precisa ser dito, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.